O filme dos Thunderbolts tem a maior cena pós-créditos da história do universo cinematográfico da Marvel e uma das melhores também, e é sobre ela que nós vamos falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é da gente falar, explicar algumas coisas da cena pós-créditos principal de Os Thunderbolts, filme mais recente da Marvel nos cinemas. Antes de eu começar a falar sobre isso, quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e avisar que tem spoiler aqui, então se você ainda não assistiu o filme, assiste primeiro, ou se você não liga pra spoiler, fica por aí, que a gente vai falar tudo sobre essa cena pós-créditos maravilhosa. Bom, primeiro de tudo, a cena se passa 14 meses depois do final do filme. 14 meses se passaram depois da Valentina anunciar para todo mundo quem eram os novos Vingadores. Nesse momento, inclusive, revelando o título original de Thunderbolts, né? Thunderbolts sempre fez aquela campanha de marketing muito focada no asterisco, que indicava que aquele não era o título correto do filme. E agora foi revelado que o título correto é Novos Vingadores, então estes são os Novos Vingadores da Marvel. E aí a gente já entra no primeiro ponto dessa cena pós-créditos. É uma cena longa, né? Consideravelmente longa para uma cena pós-créditos, que tem alguns detalhes. O primeiro é que o Sam Wilson está reivindicando judicialmente o nome dos Vingadores, está formando uma outra equipe de Vingadores e não quer que estes Vingadores de Thunderbolts sejam reconhecidos como a equipe principal, a equipe detentora deste nome. E por que que o Sam está fazendo isso? Por que que ele brigou com o Bucky que é amigo do Sam, amigo muito próximo, talvez o melhor amigo que o Sam tenha atualmente, e vice-versa, né? Eles tentaram conversar para deixar com que esse grupo de Thunderbolts aí use o nome dos Vingadores. Talvez até tenham convidado o Sam para entrar no grupo, porque nada impede ele de juntar os grupos ali. Mas o Sam tem uma motivação muito forte para isso. E a gente vê essa motivação no próprio filme do Capitão América 4, que é a relação dos Vingadores com o governo dos Estados Unidos. Por isso que o Sam Wilson não quer conversa com o Bucky, não quer chegar no meio termo, ele quer fazer o grupo dele dos Vingadores. Em Capitão América 4, Admirável Mundo Novo, o presidente dos Estados Unidos, que na época era o Thunderbolt Ross, agora ele foi impeachmentado, né, por conta de toda a treta com o Hulk Vermelho, chega pro Sam em determinado momento do filme e fala: eu quero que você faça os Vingadores e que a gente trabalhe em conjunto. E o Sam fala pro presidente: mas e se em algum momento os Vingadores e o governo norte-americano discordarem de alguma coisa? Aí o presidente fala: a gente conversa e chega num consenso. Só que o Sam sabe que não é assim que funciona. Discussões diplomáticas são muito complicadas para você chegar num consenso simples. E ele mantém a ideia que o Steve Rogers tinha, dos Vingadores serem completamente independentes. Eles não têm nenhum tipo de relação com o governo norte-americano, nem com nenhum outro governo, né? Esse é o conflito de Guerra Civil, Capitão América 3, que o Steve Rogers não quer ter nenhuma relação com o governo, enquanto Tony Stark quer ter uma relação pequena, amigável com o governo norte-americano, para caso tenham discordâncias em algum momento, eles conversarem e ver quem tem a mão mais pesada, né? Se a intenção dos Vingadores prevalece ou a intenção do governo prevalece. O Steve Rogers quer independência total, não quer ter que responder a ninguém, não quer ter que pedir permissão para ninguém, não quer ter que argumentar com ninguém. O que eles, Vingadores, acharem que é certo, eles vão fazer, sem interesses políticos, sem nada do tipo. E é isso que o Sam Wilson quer. O Bucky, que é o líder de diplomacia desses novos Vingadores, a Florence Pugh, a Helena Belova, surge como a líder dos Vingadores aparentemente, né? Mas o Bucky também tem esse papel mais diplomático do grupo. Ele é um político, ele é um deputado agora, então ele está no Congresso. Então para ele não tem como esses Vingadores serem completamente independentes em relação ao governo. O Bucky quer fazer as coisas de uma outra forma, com essa relação mais parecida com a que o Tony Stark queria. Não é que o governo vai mandar nos Vingadores, é que eles vão chegar a um consenso juntos. O Bucky, estando no Congresso, tem que lutar por isso. Estes Vingadores de Thunderbolts, eles foram nomeados Vingadores no final do filme por uma mulher que faz parte do governo do norte-americano também. Ela tem as funções dela na CIA, né? E esse prédio dos Vingadores, a Torre dos Vingadores que eles estão usando agora, foi comprado pelo governo, pela Valentina e pelo grupo dela. Então, eles são os Vingadores que têm essa relação com o governo. A Helena até fala: o governo disse que nós somos os Vingadores, então nós somos os Vingadores. O Sam Wilson pode espernear contra isso, né? Então é por conta disso tudo que o Sam não quer ter relação com o Bucky, não quer juntar os grupos, e ele insiste que os Vingadores são
o que ele pensa, né? Esses Vingadores completamente independentes, sem relação com o governo, porque ele está mantendo as vontades do Steve Rogers, ele está seguindo este manto, enquanto o Bucky está seguindo em frente de uma outra forma mais alinhada com o que o Tony Stark pensava, não por conta do Tony, mas porque a vida dele seguiu esses caminhos, né? Ele se tornou um homem do Congresso e tudo mais, então é por isso que eles estão nessa disputa judicial pelo nome dos Vingadores. Os Vingadores do Sam Wilson provavelmente vão usar aquela base dos Vingadores que é destruída pelo Thanos, que provavelmente foi reconstruída, né? Então nós teremos esse embate, um embate que talvez seja explorado nos próximos projetos da Marvel. Não o Quarteto Fantástico vai se passar em outra realidade, mas em outras séries, né? Até porque Vingadores 5 já é ano que vem e um conflito muito maior vai ser resolvido nesse filme. Então a gente tem que ver quando que a Marvel vai lidar com essa cena. Uma outra coisa importante é que essa cena inteira foi gravada no set de Vingadores 5. Ou seja, mais ou menos o que aconteceu em Capitã Marvel. A cena pós-créditos de Thunderbolts é uma cena de Vingadores 5. Essa cena faz parte do próximo filme da Marvel. Não é uma cena preparatória, ela faz parte do próximo filme da Marvel. Talvez a gente até veja essa discussão do lado dos Vingadores do Sam Wilson. E quem são os Vingadores do Sam Wilson? Talvez, na minha opinião, a gente tenha nomes como o Thor, o Hulk, o Homem-Formiga, o Shang-Chi e a Shuri. Tá, eu acho que a Shuri também pode ser, porque no final de Pantera Negra 2 dá a entender que o M'Baku vai ser meio que a peça, a imagem de Pantera Negra dentro de Wakanda e a Shuri vai pro resto do mundo. Então eu acredito que ela pode acabar se juntando com esses Vingadores. Kate Bishop, Kamala Khan, essa galera vai fazer parte dos Jovens Vingadores. O Homem-Aranha também cabe nos Vingadores do Sam Wilson, tá? Mas, né, ele tinha uma relação mais próxima do Tony Stark. Então resta ver aí também o que vai acontecer, mas eu acredito que sim, o Homem-Aranha também fará parte desses Vingadores. Então, basicamente, a treta judicial é essa. O Sam Wilson quer independência total em relação ao governo norte-americano. O Bucky quer um certo nível de diálogo, né? Então, não dá pra juntar, até porque foi o governo que escolheu estes membros dos Vingadores que a gente vê em Thunderbolts. E a segunda parte da cena pós-créditos mostra uma ameaça extradimensional. O que é isso? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Uma ameaça que vem de outra dimensão, e aí quando é revelado a gente vê que é a nave do Quarteto Fantástico. Primeiro um detalhe, que quando a gente vê no trailer do Quarteto Fantástico a nave deles, ela tem 3 asas, e no trailer de Thunderbolts, na cena pós-crédito de Thunderbolts, ela tem 4 asas ali, a parte de trás da nave, né? Isso daí deve ser só uma versão atualizada da nave, não deve ser muito importante, tipo, esse é outro Quarteto Fantástico. Talvez seja, assim, um outro grupo, né, que vai chegar, mas o Quarteto Fantástico do Pedro Pascal e tudo mais, ele vai estar nesse filme, então é muito provável que sejam eles mesmo, só uma nave atualizada. E aí, vamos falar sobre isso. A ameaça extradimensional vem de outra realidade, de outro universo. O filme do Quarteto Fantástico vai se passar numa realidade nova, que a gente ainda não viu, onde só existem eles de heróis. Só o Quarteto é herói, não tem Capitã Marvel. Tudo bem que esse filme se passa nos anos 30, 1930, e a Capitã Marvel vai surgir só nos anos 90, o Homem de Ferro vai surgir só nos anos 2000, mas, né, poderiam ter sim outros heróis nessa época, mas neste universo, não. Só existe o Quarteto Fantástico que nunca nem foi mencionado no CM, então não tem chance do Quarteto Fantástico ter existido nos anos 30 do UCM, tá? É outra realidade, outra história, outro rumo de acontecimentos e de eventos. E aí, muito provavelmente, eles vão acabar o filme do Quarteto Fantástico fugindo para outro universo. A possibilidade disso é de alguns motivos. E vão acabar chegando na Terra na primeira cena de Vingadores 5, que é exatamente a cena que a gente viu em Thunderbolts. Justamente por isso, quem fez essa cena foram os irmãos Russo. E ela foi gravada no set de Vingadores muito tempo depois do final da gravação de Thunderbolts. E aí, nós temos teorias. Por que, né, que o quarteto vai sair do universo deles? A primeira é de que eles foram derrotados. Então, a primeira teoria, a primeira possibilidade é uma meio desastrosa, é de que eles perderam para o Galactus e o Galactus matou o universo inteiro deles, destruiu o planeta deles, e aí eles saíram fugidos de lá e foram para outro. Eu acho isso muito covarde. Foram derrotados, deixaram todo o universo deles para ser morto e simplesmente fugiram. Eu acho que isso não é heróico e não é essa possibilidade. O que eu acredito que seja é o contrário. O Galactus deve ter tido um motivo para atacar o planeta Terra e eu acredito que o motivo pode ser Franklin Richards, o filho do Reed Richards com a Sue Storm por conta do imenso poder dele. Já foi confirmado pelos trailers que a Sue tá grávida e provavelmente vai ser isso que vai atrair o Galactus. Uma criança com o nível de poder que o Franklin vai nascer é muito perigosa e isso atrai o Galactus para ele destruir o planeta. O quarteto tenta resolver da forma deles, não consegue e para proteger o planeta deles eles acabam indo para outra realidade. Eles vão ter uma viagem
interdimensional e intertemporal também. Então eles vão viajar no tempo e no espaço. Eles vão dos anos 1930 para os anos 2030, que é onde a Marvel está, então são 100 anos de diferença. E eles vão mudar de realidade, mudar de universo. E eu acredito ainda que essa cena vai fazer com que o Victor Von Doom acabe chegando ao universo Marvel, que ele seja o Victor Von Doom também do universo do Quarteto, por alguns motivos. O primeiro deles é que o cara é o Robert Downey Jr., então ele tem o mesmo rosto do Homem de Ferro. Pra mim não faz sentido ter duas pessoas iguais que não são gêmeas. Ah, tem sósia, tem gente muito parecida, tem, mas iguais, não. Tá bom. E disseram inclusive que essa semelhança do Victor Von Doom com o Tony Stark vai ser usada, vai ser parte da trama do Von Doom. Então eu acho que ele vai, junto com o quarteto, sair da realidade que eles começam o filme deles e vir para o UCM. E aí ele vai conhecer a história do Tony Stark e vai talvez fazer uso disso para se promover, né, falando que é uma variante, alguma coisa do tipo, né, para conseguir ganhar algum tipo de notoriedade e ganhar algum poder. Talvez aconteça isso, talvez o Victor Von Doom venha de outra realidade, seja daqui mesmo, mas o foco é basicamente isso. O Sam Wilson está brigando com o Bucky porque ele não quer ter relação nenhuma com o governo, ele quer que os Vingadores sejam independentes, enquanto o Bucky quer essa relação com o governo para garantir uma espécie de segurança que o Bucky acredita que teria. E o Quarteto Fantástico é a ameaça extradimensional notada no final da cena. Eles vieram de uma realidade para outra, a máquina de detectação aí dos Vingadores vê que eles não são dessa realidade, então já identifica eles como uma ameaça extradimensional de outra dimensão e avisa, esta cena é a primeira cena de Vingadores 5, não a última cena de Thunderbolts. Ela foi gravada já no set dos Vingadores, que está sendo gravada agora. Então, as gravações de Vingadores 5 começaram há 3 semanas. A primeira cena gravada lá foi essa de Thunderbolts. Aí eles montaram essa cena, colocaram ela como pós-créditos dos Thunderbolts e agora retomaram as gravações de Vingadores 5 para aí sim gravarem o filme, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se faltou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente responde em shorts ou em outros conteúdos maiores. Mas não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal porque ajuda bastante a gente. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.